tarde, pessoal. Bora lá então fazer alguns exercícios que eu prometi para vocês da ETEC. Não vou fazer tudo porque eu vou pegar com vocês uma grande parte lá em sala de aula, tá bom? Para a gente fazer no passo a passo. Mas tem aí alguns, né, que tá pedindo pelo amor de Deus para a gente poder fazer, então eu tô fazendo para vocês darem uma olhada como, né, pode ser efetuado essas operaçõezinhas aqui. Começando pelo exercício 12. Então, eu vou reescrever ele aqui, tá bom? 12, nós temos lá, ó, menos 3x mais 4y ao quadrado menos 6xy dividido por 5 é uma fraçãozinha, né? Menos 2x ao quadrado. Isso aqui é uma expressão algébrica, e aí ele fala lá assim, ó, possui x valendo 1 e y igual a zero. Qual que é o valor numérico? Isso aqui é o valor numérico, né, que você vai ter que fazer umas substituições, conforme ele pediu, x igual a 1, y igual a zero. Então, tudo que for x vale 1, tudo que for y vale zero. Então, nós vamos trabalhar lá com essas substituições. Então, você vai fazer lá, ó, menos 3 vezes 1, mais 4 vezes zero ao quadrado, menos 6 vezes 1 vezes zero dividido por 5, menos 2 vezes 1 ao quadrado. Então, agora nós vamos responder isso aqui, ó. Menos 3 vezes 1, menos 3. Perceba que isso aqui, ó, é uma potência, né, uma multiplicação com uma potência, primeira potência. Mas como é zero, pessoal, todo número multiplicado por zero é zero. Então isso aqui para você, ó, é cortado, tá bom? Aí nós temos lá 6 vezes 1 vezes zero, acabei de falar, né? Todo número multiplicado por zero é zero. E zero dividido por 5 é zero. Então tudo isso aqui é cortado para você, ó. Menos, agora você tem 2 vezes 1 ao quadrado. Primeira potência, 1 vezes 1, 1. E 1 vezes 2, 2. Sinais iguais, copia o sinal e soma 3 mais 2, 5. Feito então o exercício, deixa eu ver aqui, letra A, ok? Letra A, menos 5. O próximo exercício que vocês pediram foi o exercício 13, né? Então vamos lá fazer o exercício 13. Vamos ler primeiro aqui, ver quais são as situações que ele pede, tá bom? Ele falou assim, ó, no condomínio foi criada uma cisterna para captar a água da chuva. Essa cisterna tem o formato de um prisma de base retangular. E ele foi bonzinho com você, porque ele colocou lá bloco retangular. Mas nós temos que relembrar aqui algumas situações. Prisma. Quais são as características de um prisma? Primeiro, terão duas bases. Segundo, as suas laterais são retangulares. Por quê? Porque ele poderia muito bem ter feito isso aqui, ó. Sabe, sabe, não sabe, sinto muito, tá? Então, nós precisamos pensar no que ele está falando lá. Então, prisma de base retangular, né? Duas bases laterais retangulares. Perfeito. E aí ele falou assim: com medidas de 8 de comprimento, 5 metros de largura e 1 de altura. Então, só por isso aqui a gente já consegue prisma e pirâmide, né? Não esquece lá que são também figuras tridimensionais, né? O que que são figuras tridimensionais, professora? Aquela que vai te mostrar o comprimento, a largura e a altura. Então, seria mais ou menos isso aqui, né? Vou fazer mais ou menos aqui o desenho para vocês. Ah, professora, mas dá tempo de desenhar? Pessoal, se você já sabe, assim, na cabeça, bora lá, né? Aí ele colocou lá 8 metros de largura, ó. Ele colocou para você 1 metro. Veja que ele foi bonzinho com você, porque todas as medidas ele colocou em metros, né? E a sua altura, 1 metro. Perdão, que aqui na largura ele falou que tem 5, né? Então, eu vou colocar 5 aqui. 5 metros. Perfeito.
Aí ele continua dizendo lá, ó, a capacidade ele colocou para você, foi bonzinho de novo, volume, ó, mas ele poderia ter feito isso aqui, ó, a capacidade. Pessoal, lembre-se, capacidade, essa palavra remete-se a volume, tá bom? A capacidade máxima de água que essa cisterna poderá armazenar é. Então, você está imaginando um recipiente que tem a forma de um prisma retangular, tá bom? E ele colocou lá para você, né, que era um bloco retangular, e ele quer saber então quanto eu vou conseguir armazenar de água, qual é a capacidade que ele consegue armazenar de água, tá bom? Não esqueça essas palavras, hein? Então, para volume, né, quando é o cubo é formado por eh, figuras planas, quadradas, né, que tem todos os lados iguais. Então, neste caso, para o volume, só para relembrar, tá? Nós vamos fazer comprimento, vezes a largura, vezes a altura. Que é tudo A. Por que tudo A, professora? Porque todas as arestas são iguais. Então, eu posso descrever assim ou eu posso descrever assim. Como é um bloco retangular, os lados não são iguais, né? Então, nós temos comprimento vezes a nossa largura vezes a nossa altura. Então, nós temos lá 8 vezes 5 vezes a nossa altura. Portanto, nós teremos lá 8, lembrando que está tudo em metros, né? Vou colocar aqui para vocês em vermelho, ó. Metros, metros e metros. 8 vezes 5 vezes 1, que dá 40. 40 o quê? Metros cúbicos. Professora, por que que dá 40 metros cúbicos? Perceba aqui, ó, vamos abrir um parênteses aqui só para vocês se lembrarem. É sempre bom a gente relembrar essas situaçõezinhas aqui. Quando você trabalha com propriedade da potência, você diz que quando você multiplica as bases iguais, você somos expoentes, não é isso? Então, olha só, como você tem um m aqui, um m aqui e um m aqui, você não tem nada elevado. Se você não tem nada, é um. Como ele existe, ele vale um, né? M elevado a um é m, que é ele mesmo. Então, você tem bases iguais, perfeito. M com mais um elevado, por isso metro cúbico, tá bom? Então, nós vamos ter 40 metros cúbicos. Mas, professora, 40 metros cúbicos não é o que ele está perguntando, ele está perguntando da capacidade, ele está perguntando em litros. O que nós não podemos esquecer e que você deve sempre lembrar aí é que um decímetro cúbico equivale à capacidade de 1 litro. E isso aqui nós não podemos esquecer. Quando você trabalha lá com a parte de perímetro, área, volume, perímetro soma de todos os lados, né, então você vai somar todos os lados. A área, como você vai ter a mesma situaçãozinha que aqui, só que é por 2, né, você sempre vai multiplicar base vezes altura, ou base vezes altura dividido por 2. Então você sempre vai multiplicar as bases em relação às unidades de medidas. Então 1 mais 1 são 2. Para o volume são 3, né. Então, neste caso, dentro da nossa tabela lá, nós temos assim, ó, para área, né, para a situação de área, quando você quer, por exemplo, metros em decímetros, você multiplica isso aqui por 100. Não é, a área não é sempre, por exemplo, metros quadrados, centímetros quadrados, então são 2 zeros. Volume, metros para decímetros, ó, como você diz que é metro cúbico, você multiplica por 3 zeros. Então isso quer dizer que para eu, transformar metros para decímetros, eu preciso multiplicar por 1000. E a cada 1 decímetro cúbico, eu consigo armazenar 1 litro de água. Não esqueça disso para volume, tá? Então,
É simplesmente isso aqui, ó, eu multiplico isso aqui por 1000, então nós vamos ter 40.000 o quê? Decímetros cúbicos. Se para cada 1 decímetro cúbico eu tenho 1 litro armazenado, então para 40.000 decímetros cúbicos eu vou ter quanto? 40.000 litros. Letra B, tá bom? Não esqueça disso aqui, ó, tá? Isso aqui são informações importantes para vocês lembrarem e relembrarem, tá bom? Bora lá. O outro exercício que vocês pediram foi o 16. Então bora lá fazer o 16. Ai, professora, teve muito aluno, né, que pediu o 16 aqui, porque não sabia como fazer. E eu falei isso em sala de aula, né? Falei. Então preste atenção. A soma dos ângulos internos, ângulo interno, olha o que ele quer. Ó. A soma dos ângulos internos, ângulo interno, ângulo externo e número de diagonais de um pentágono regular são, respectivamente. Então, nós vamos ter que ver aí a parte que ele pediu. Pentágono. Então, pentágono, 5 lados, né? Não sabe, pessoal? Desenha, né? Aqui, ó, 5 lados. Em sala de aula, a gente fala muito sobre triângulo, né? E aí, nós, querendo ou não, a gente toda vez, eu sempre estou falando lá, a soma dos ângulos internos de um triângulo, seja qualquer um deles, vai ser igual. Então, vamos lá. O alfa, né? O beta e o gama, vou colocar aqui, né? A soma desses três ângulos é igual a 180 graus, independentemente de quanto for, de quem for o seu triângulo. Perfeito. Então, professora, mas e agora? Como é que eu vou fazer? Eu não lembro do pentágono. Tem uma formulazinha que nós usamos que é assim, ó. A soma dos ângulos internos é igual ao número de lados subtraído de 2 multiplicado por 180. Então, você vai fazer lá. O número de lados é um pentágono, né? 5 menos 2. E vou multiplicar por 180. 5 menos 2, nós temos 3 e 3 vezes 180, nós vamos ter lá 540. Você vai lembrar disso aqui, ó? Se você lembrar, belezinha, né? Mas se eu não lembrar, você vai fazer um desenho lá de um pentágono e você vai fazer isso aqui, ó. Você vai pegar um vértice e ver quantos triângulos dá para desenhar aqui dentro. Olha lá, ó, em outro vértice, ó. Com esse vértice aqui eu não consigo, tá vendo? Ó, porque ele já tá ligadinho aqui. Agora eu vou pegar aquele vértice e vou ligar ele aqui, ó. Então perceba que depois que você desenhou, quantos triângulos você ficou, ó? Um, dois, três. Então você tem 180 vezes 3 e 180 vezes 3 são 540. Então, ótimo, ó, tá vendo? Ó, o mesmo resultado, ó, o mesmo. Então, 540, nós já eliminamos isso aqui e eliminamos isso aqui. Aí ele continua dizendo lá assim, ó. Próximo exercício que vocês pediram foi o exercício 16. Então vamos lá, ele fala assim, ó, a soma dos ângulos internos, ângulo interno, o ângulo externo e números de diagonais. Então ele pediu 4 situações para nós, ó. A soma dos ângulos internos, o ângulo interno, o ângulo externo e o número de diagonais de um pentágono regular. Quando ele fala regular, primeira situação, né? Regular.
Todos os lados com a mesma medida. Todos os lados de mesma medida. Perfeito. Ele quer um pentágono, então desenha lá um pentágono, deixa ele desenhadinho lá, depois nós vamos trabalhar com ele, tá bom? Tá desenhado. Então, ele quer saber lá a soma dos ângulos internos, nós temos uma fórmula para isso, né. Então, a soma dos ângulos internos é igual ao número de lados menos 2 multiplicado por 180. Então nós temos lá 5 menos 2 vezes 180. Então 5 menos 2 dá 3 vezes 180, nós vamos ter lá 540. 540 graus neste ângulo regular todinho, né. Como ele falou todos os lados iguais, pessoal, vamos fazer aqui um pouquinho mais parecidinho, né. Não sou muito boa no desenho, mas tá bom. Vamos deixar assim mais ou menos, tá bom? Então, imaginei que todos os lados são iguais, tá bom? Então, 540, beleza. Então ele está dizendo o quê? Ele está dizendo isso aqui, ó. Esse mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, dá 540. Então, ótimo. Esse aqui tá fora e esse aqui tá fora. Perfeito. Como são iguais, preste atenção, você tem essa fórmula a ser usada, mas: "Ah, professora, eu não vou lembrar dessa fórmula em sala de aula, né, na hora que eu estiver fazendo a minha prova". Então você desenha ele e você vai pegar isso aqui, ó. Em sala, nós trabalhamos muito com quem? Com o triângulo, né. Qualquer triângulo, qualquer um, que você somar os ângulos internos alfa, beta e gama, ele vai ser igual a 180 graus. A soma, ó, alfa mais beta mais o gama vai dar 180 graus, não é isso? Então você pega o pentágono e transforma ele em triângulos, ó. Pega um vértice e ligue no próximo vértice que está à sua frente, ó. Ligou, ó. Nesse aqui, ó, ele já tá ligado, ó, certo? Já tá ligado, então não tem essa necessidade. Então quantos triângulos formaram aqui, ó? 3 triângulos, ó. 1, 2, 3. Então, neste caso, você tem 3 vezes 180, que vai dar quanto? 540. Então, só pelo desenho você já consegue fazer esse daqui, né? 540. Aí o próximo que ele quer é o ângulo interno. Se ele é regular e nós temos 540 dividido por 5, nós temos para cada ângulo aqui, ó, para cada ângulozinho dele aqui que nós falamos, 108. Então, vou colocar aqui para vocês, ó. Depois desse, nós temos que achar o ângulo interno. Então, ângulo interno, como é que eu faço? Como ele é regular, 540, eu divido ele por 5, que são 5 vértices, 5 ângulos, né? E 5 lados. Então, divido ele por 5, nós vamos ter 108. Perfeito, ó, 108. Então, vamos ver aqui. O A já saiu, e o D já saiu. Só por aqui você já consegue resolver essa questão, né? Você já achou o 540, já achou o 108. Vamos fazer o restante lá, né? Qual que é o próximo? O ângulo externo. Então, ai, como assim, professor, o ângulo externo? O ângulo externo é esse de fora, ó. E veja que ele fez este desenho aqui, ó. E este desenho é a metade de uma circunferência inteira, ó. Metade, então isso quer dizer que isso aqui vale 180, não é isso? Se isso aqui vale 108, que foi o que você falou, quanto que está faltando para 180? Então ele está pedindo lá o ângulo externo, ó, ângulo externo. Então você vai fazer 180 menos 108, para você achar o que ele tem lá. Então 180 menos 108, nós temos 72, ó. Tá feito. Não precisei de fórmula nenhuma, tá bom? Só pelo desenho eu já consegui bater essa questão aqui. E aí o número de diagonais. Eu vou fazer um outro aqui para a gente ver as partes das diagonais, tá bom? Opa, deixa eu só apagar aqui. Pelo desenho, ó, tá? Não precisei de fórmula nenhuma. Então vamos ver quantas diagonais, ó. Uma,
2, agora essa. 3, 4, agora essa. 4, 5. Pronto, foram 5 diagonais, porque todas as outras já estão completas, ó. Então 5 diagonais, só com essa situaçãozinha. Então, letra T, tá bom? Feitinho aí para vocês. E o último exercício que vocês pediram para que eu fizesse foi o 18. Então nós vamos fazer esse exercício 18 também, tá bom? Bora lá. Exercício 18, ele diz lá assim, ó: Eduardo trabalha com envelopamento e vai envelopar uma tampa de um freezer que tem o formato de um quadrado, de área de 9 metros quadrados. Então, 18. Se não sabe, desenha, tá? Quadrado. E aí, presta atenção no que ele está falando. Muitas vezes, a gente faz isso aqui, né? Ó. Eu te dou isso aqui e falo qual é a área? Qual é a área? Né? Então, a área do quadrado é lado vezes lado. Então, neste caso, 4 vezes o 4. E 4 vezes 4 dá 16, metro e metro, lembrando que é um e um, somou um mais um, 2. Então, 16 metros quadrados. Não é isso? Muito bem. Porque agora ele fez o contrário. Ele fez o seguinte, ó. Ele falou: eu tenho aqui uma área com 9 metros quadrados. Lembrando que quando você está fazendo área, você está buscando este valor aqui, ó. O que está sendo envolvido pela parte pretinha ali, tá bom? Então, é essa área que você está buscando. Aqui não. Aqui ele te deu a área. Ele já falou quanto que vale esta situaçãozinha aqui para você, ó. Tá bom? E aí, continuando, ele falando assim, ó: podemos afirmar que o lado da tampa desse freezer em centímetros e milímetros é, respectivamente. Aí o que que acontece? É lembrar a tabela, né, a tabela aqui no caso de comprimento. Nós temos a tabela de comprimento, nós temos a tabela de massa e nós temos a tabela de capacidade. Ai, professora, eu não lembro quilômetro, eh decímetro, não lembro todos esses nomes, hectômetro, não lembro todos esses nomes, professora, na tabela. Essa é a grande situação, né, que, os alunos não lembram dessa tabela, lógico, porque ele não ficou o ano inteiro vendo essa tabela, mas nós temos então que exercer e achar lá, tentar guardar, né, na nossa cabeça, as que são mais utilizadas. Então, para comprimento, quem são mais utilizadas? Quilômetro, metro, centímetro e milímetro. Esses são os mais utilizados, né? Para massa, quilograma é o mais utilizado. Eu vou dar um espacinho aqui para a gente poder rever, tá bom? Para massa, é quilograma, grama e miligrama. Esses são os mais utilizados. E para capacidade, nós temos o litro e o mililitro, que é o que mais se utiliza. Presta atenção aqui, pessoal, em todas as provas, é certeza que o comprimento acaba entrando, tá? Por quê? Porque veja aqui que ele usou duas situações matemáticas para você. A área, né? Ele vai usar a situação do lado para você. Então, isso aqui já entra o quê? Raiz quadrada. E aí ele pede para você converter. Geralmente é isso, tá? Então, presta atenção aqui no que vai acontecer. O quilômetro para metro, ele anda 3 casas. Então, nós multiplicamos por 1000, né? Imagine, depois nós vamos falar uma situaçãozinha aqui só para você poder lembrar, tá bom? De metro para centímetro, ele anda 2 casas. E de centímetro para milímetro, ele anda 10.
anda aí 10 casinhas, né, perdão, uma casinha, então multiplicado por 10. Então perceba, ó, quilômetro, metro, centímetro e milímetro são, situações de medidas que vocês têm que guardar. Então 1000 é só ir abaixando o zero, ó, 3 zeros, 2 zeros, 1 zero. Olha que belezinha. Se você for ao contrário, você não multiplica, você divide, né, por 10, divide por 100, divide por 1000, né, faz a divisãozinha dele lá bonitinho, tá. Olha só, pessoal, só aqui você tem que pensar numa régua, né, ó, de 0 a 1 centímetro, então eu vou colocar aqui, ó, 1 centímetro. Então, de 0 até 1 centímetro, quantos espacinhos você tem lá na régua? 10 milímetros, que são aqueles espacinhos petititicos. Então, em 1 centímetro, cabe quantos milímetros? 10. Agora, de metros para centímetros, então, quantos centímetros eu vou ter dentro de 1 metro? Se é 100, ó, 1 centímetro, 100. E quantos metros eu tenho dentro de 1 quilômetro? 1000 metros, tá bom? Então, é essa situação que você tem que sempre observar. E sempre guarde, tá bom? Essas, situações de medidas que são mais utilizadas. Outra coisa, medida padrão, né? Em qualquer lugar que você vá, use esse tipo de medida. Para nós é o metro, tá bom? Para a parte de massa, o grama. E para a capacidade, o litro. Então, olha só, para a nossa massa, 1 quilograma tem, então você vai multiplicar por 1000, tá bom? Grama para miligrama, você multiplica por 1000, porque ela andou 3 casas lá dentro da tabela. Então perceba que é só para o metro que vai diminuindo, ó, tá bom? Ó, 1110. Para o de massa, é sempre 1000 por 1000. E o litro também, ó. Se você for ao contrário, tá bom? Vamos supor, eu quero mililitro para litro, você divide por 1000, tá bom? Então, sempre lembrando dessas situaçõezinhas aqui. Não esqueça disso, tá? Veja direitinho isso, faça e refaça essa tabela menor, ó, tá? Com as situações de comprimento sempre adequando. Lembre-se, pessoal, isso aqui vai cair sempre, em qualquer prova, tá bom? Porque ele pode associar com outros conteúdos da matemática, como foi feito aqui. Então, bora lá. Nós temos aqui 9 metros quadrados, né? Então, ele fala assim: podemos afirmar que o lado da tampa desse freezer em centímetros e milímetros é, respectivamente, vamos lá. Você tem área 9, não é isso? Você precisa saber quanto que vale os seus lados. Seus lados são todos iguais. Isso aqui está em potência. Quem que é a operação inversa da potência? A raiz. Quem que é a raiz de 9? 3. Então, é isso aqui, ó. 3 metros. Cada lado tem 3 metros, tá? Agora, se você fizer ao contrário, 3 vezes 3, 9. Olha lá, ó, 9 metros vezes metros, metros quadrados. Perfeito. Então, já decidimos isso. Agora ele quer saber o seguinte: como é que eu faço para transformar 3 metros em centímetros? Olha lá a sua tabelinha, ó. Então, 3 metros em centímetros. Então, nós multiplicamos isso aqui por 100, que vai dar 300 centímetros. Vamos lá, 300 centímetros o primeiro dá para trabalhar, 300 centímetros, 3 opções de novo, ó. E agora ele quer que você faça em milímetros. Então, perceba, você está em metros e quer ir para milímetros, tá bom? Ou você pode pegar o seu centímetro, só que agora esse aqui, ó, né? Você pode pegar esse. Então, 300 centímetros, ele quer ir para milímetro, eu multiplico por 10. Então, eu acrescento mais um zero, que vai dar 3000 milímetros. Então, cortou, ó.
3.000 milímetros, letra C. Bom, foram os exercícios que vocês pediram, né, para fazer. Tá aí os exercícios feitos. Os demais nós vamos ver em sala de aula, passo a passo, tá bom? Então, pessoal, um beijo, um abraço, fiquem com Deus. Anotem bem essas coisas, deixem folha aí. E toda vez que você tiver dúvida dessa tabela, volta lá e faz a tabela no papel, sempre treinando, porque ela sempre vai cair, tá bom? Um beijo, um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.